Deu certo de ladinho, que bom! Deixa eu ver como é que vão ficar as perguntas agora. Legal. Bom, gente, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi. Eu vim conversar com vocês um pouquinho, porque tá faltando 10 dias para a OAB e eu tô recebendo algumas perguntas. Então, eu vim ver quais as dúvidas que vocês têm e falar um pouquinho para responder essas perguntas que eu venho recebendo. Tá certo, gente? Bom, primeiro ponto, faltando 10 dias para a OAB, o que a gente tem que fazer? Nós estamos na reta final. Eu, já no meu Face padrão e também no Professora Gisele, 10 dias já bate o desespero, eu sei, gente. Eu já repliquei alguns cursinhos que vão fazer a revisão de graça. Vocês sabem que eu gosto de cursinho para revisão de graça para vocês, né? E cursinho bom que eu confio. Um dos cursinhos que vai fazer a revisão de graça vai ser o CEISC, aquele lá do Rio Grande do Sul, que a gente sem querer conheceu. No fim, vários alunos aqui do treinador se apaixonaram pelo CEISC, lá os gauchão, os meus conterrâneos, e deu super certo. Então, eles vão fazer uma revisão. Eu já repliquei aqui no meu Face, tá? Eu indico que vocês vejam sim a revisão do CEISC. Tudo bem? Me perguntaram sobre revisão de direito civil. Eu não vi revisão de direito civil, até entrei no CEISC e realmente não vi. Mas eu acredito que vai surgir alguma revisão de direito civil por aí. De toda forma, eu não vou me comprometer em fazer a revisão de direito civil agora, tá? Não vou falar que eu não vou fazer, mas eu não vou me comprometer. Por quê? Boa tarde. Porque eu percebi que eu fiz várias revisões no meu YouTube e dessas revisões não tem muita visualização. Quer dizer que tem revisão de graça, ó, portal F3, portal do professor Pedro Barreto. Legal, que bom. Ótimo, eu acho excelente vocês fazerem revisão, tá, gente? Com o pessoal, eu acho muito legal. Se você já tá fazendo cursinho, opte pela revisão do cursinho que você tá fazendo. Se você começar a assistir aquela revisão e for muito diferente daquela que você fez, do seu cursinho, tá? Você fica muito embananado, aí eu quero pedir para você parar. O que a gente tem que fazer nessa reta final, basicamente uma semana? A gente tem que fazer revisão, tá certo, gente? Agora é hora de revisar. Dos meus vídeos do YouTube, eu queria que vocês prestassem muita atenção no vídeo da régua. Apesar de eu fazer com direito civil, vocês conseguem usar a régua que está no processo civil em qualquer matéria, tá bom? Consegue usar no penal, consegue usar em qualquer matéria. Aquela régua onde eu pego o índice, tem o índice remissivo e tem o índice sistemático. E eu viro e vejo exatamente a peça que vai cair ali, né? A gente vai vendo a linha do tempo e vai vendo a peça. O que eu quero que vocês tenham em mente? Que existe sempre uma base em todas as peças. E é essa base que você tem que decorar, que você tem que saber já de cor e salteado. E que quanto mais bonita você fizer essa peça, tem no meu YouTube, lá no YouTube, Gisele Lenzi, ou tá Prof. Gisele Lenzi, ou procura treinador OAB, você vai encontrar, chama régua, tá? Para quem é de direito civil e empresarial, inclusive tem um vídeo que eu adoro, que chama Índice Proibidão, que fala das jornadas de direito civil que estão no Vademecum da Saraiva, para quem vai usar o Vademecum da Saraiva. Eu sempre indico o Vademecum da Saraiva, mesmo se você está usando outro, por causa dos índices remissivos deles, que são muito bons. Eu gosto daquele Vademecum pequenininho da Saraiva, compacto, tá bom? E hoje, agora, para essa semana, é só revisão. Alguns alunos me escreveram perguntando se eles deviam ler doutrina, tá? Direito material. Não acho que tem que ler direito material. Eu acho que essa reta final é Vademecum, peça e questão. Vademecum, peça e questão, Vademecum, peça e questão. É realmente um exercício. Se você não viu quanto tempo você demora para fazer as coisas, tá na hora de você ver, tá bom, gente? Porque senão você se perde lá. Tem que ter em mente que você vai começar pela peça, vai fazer 2 questões e com o tempo restante você vai fazer o resto. O que eu vim conversar com vocês bem rapidamente? Alguns alunos me procuraram, não foi 1 nem 2, falando que estão ainda pegados lá na prova 19, né? E que estavam pensando, inclusive, em contratar um advogado, advogados para entrar em ação contra a OAB.
e perguntaram a minha opinião. Bom, gente, eu estou igualzinho a vocês, eu estou estudando muito. Então eu fiz um comparativo para conversar essa semana, porque assim como vocês, eu também estou assim, exaurida, exausta. Na verdade, eu venho, não tenho vergonha de falar, de um processo de exaustão de algum tempo, alguns anos, tá? Por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho e aí eu perco a mão. A verdade é essa. Então, quem me acompanha sabe que eu tive doente esse ano já e agora eu tô na minha fase de doutorado, então eu estudo junto com vocês. Então eu me pus no lugar de vocês para conversar hoje, porque eu sei que na reta final nós estamos exauridos, a gente não aguenta mais. Só que a gente tem um compromisso. Então, primeiro ponto nessa reta final, eu quero que você pegue papel e caneta pra gente pensar, tá bom? Toda vez que eu tô fazendo algo que me exige muito esforço, como eu tô fazendo agora e vocês também estão fazendo pro OAB, tá? Tô falando aqui, hoje a gente tá conversando mais com o pessoal de segunda fase, mas se você estiver na primeira, dá na mesma, tá? Porque eu estudo é igual. Eu também tô estudando, eu, Gisele, até quem tá me seguindo vê que eu tô com umas fotos que eu venho trabalhar tudo meio de pijama, assim, porque quando a gente estuda, a gente tem que estar super confortável pra quê? Pra que o foco seja o estudo. O foco não pode ser mais nada, não pode ser calça apertada, não pode ser nada, tem que ser estudo. Então, primeira pergunta que eu vou fazer pra você, por que você faz o que você faz? Você já parou pra pensar? Que assim, ó, eu tô dormindo pouco e acordando cedo, estudando um monte, e eu sei que você também tá. Você deve estar fazendo um monte de peça e joga fora, fica puto, não acha o artigo. Cara, você trabalha, dorme, sonha com essa prova da OAB, fica angustiado, sente dor. Ontem eu tava vendo um vídeo de neurociência muito louco, que eu quero falar sobre isso com vocês outro dia, né? Porque a nossa dor, essa angústia, ela vira física, né? A gente fica com um nó na garganta, a gente dói o peito. Você aguenta tudo isso, inclusive a humilhação, né? Quem sente humilhação e fala muito pra mim, Gi, já fiz 1000 vezes a prova e não passei. Por que você faz o que você faz? Você já parou pra pensar? Pode ser que você faça o que você faz pra você melhorar de vida. Pode ser que você faça o que você faz pra você subir de cargo, pela sua família, pra ajudar o mundo, pra mudar o mundo. Ou por uma realização pessoal. Mas você precisa saber por que você faz o que você faz. Porque se você não souber, você não tá indo pra lugar nenhum. Você tá nadando sem direção. Então, isso é uma coisa que tem que estar na tua mente. Pergunta pra você, por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Porque às vezes você tá fazendo errado alguma coisa, porque você não sabe muito bem por que você tá fazendo aquilo. Então, a minha pergunta é, por que você faz o que você faz? Tá? Quando você responder essa pergunta, por que você faz o que você faz, vai no cursinho, assiste a aula, faz o caderno, faz 2 peças de uma questão. Muita trava. Só é trava porque tem gente que faz e não sabe por quê. Veja, gente, quando você descobre por que você faz o que você faz para passar na OAB, você começa a entender a sua prioridade. Qual a sua prioridade? E você começa a deixar para trás aquilo que não contribui para você chegar no seu objetivo. E aí, eu tava vendo, essa semana eu recebi um texto muito legal de um guru meu que chama Érico, que eu sou apaixonada, que não tem nada a ver com um direito. E ele falou sobre alta performance. E eu vou falar de alta performance porque nós estamos bem no finalzinho, na reta final da OAB, e é um momento que a gente tem que pensar em alta performance muito. O Érico falou o seguinte, que o cara que tem alta performance, a pessoa que quer ter alta performance, ela tem que aprender a dizer não. E eu fiquei feliz com isso. Por quê? Porque tem muito aluno me procurando e eu tô dizendo não. E eu fiquei contente, mas eu nunca tinha pensado em alta performance nesse sentido. Eu tinha pensado só que eu, por um tempo, né, durante esses anos, eu aprendi a dizer não. Só que ele diz assim, quando você aprende a dizer não, você foca. E você tá dizendo não para você poder estudar? Ou você já acorda pensando no fulano, no ciclano, na Mariazinha? Porque se você não aprendeu a dizer não e não está dizendo não, você não está dando prioridade para o seu estudo na OAB. E o que mais que ele falou? Toda vez que eu digo não e foco, eu exercito mais aquilo que eu preciso. No seu caso, você vai exercitar o seu estudo, você vai fazer mais peça, vai fazer mais questão. Toda vez que você diz não vou lavar louça, não vou botar roupa para lavar, não vou levar meu filho na escola. E pede ajuda, porque é muito importante pedir ajuda. Eu tô pedindo ajuda para um monte de gente, muita gente próxima a mim. E agradeço, eu falo, olha, eu tô num momento difícil, por favor, me ajude.
Quando eu digo não e delego para outras pessoas, eu ganho alta performance. Por quê? Porque eu sou capaz de exercitar muitas vezes a mesma coisa. E quando eu exercito muitas vezes a mesma coisa, o que acontece? Eu viro um expert, eu fico muito bom naquilo. Fazer peça, gente, não é fazer uma, duas, três peças. É fazer muita peça. É fazer muitas vezes, tem que estar decorado. Olha, eu costumo dizer que se você chegar no AB e não souber fazer as estruturas das peças básicas, você tá ferrado. Você vai ficar pensando como é que faz a peça? Não, você tem que saber. A estruturona, o basicão, tem que saber. Então, já que para ter alta performance eu tenho que aprender a dizer não, eu quero que você comece a dizer não. Essa semana é crucial, o não vai ser a dica da semana. Diga não. Vai sair? Não. Vai pro churrasco? Não. Vamos pra balada? Não. Vamos encher a cara até morrer? Não, não vamos. Essa semana é pensar em você, tá bom? Nesse sentido, eu também estava vendo, eu faço aqui as minhas anotações, um livro que eu gosto muito, que eu sempre leio pra vocês, que é do Napoleão Hill, que chama As Leis do Sucesso. Eu adoro esse livro. E agora eu perdi meu papel na lição 15 dele, que ele fala sobre ser tolerante. E é muito legal. Ele fala que as pessoas que não são tolerantes, elas são ignorantes. Por quê? Porque elas estão presas em conceitos pré-estabelecidos. Então elas discriminam as pessoas, elas rotulam as pessoas e elas estão sempre insatisfeitas. E a insatisfação delas é tão grande, tão grande, tão grande, que elas começam a adoecer, elas começam a contaminar a alma delas, elas começam a se envenenar. E aí, quando elas se envenenam, presta bem atenção no que eu vou falar, elas começam a extrapolar alguma coisa. Ou elas compram demais, ou elas bebem demais, ou elas fumam demais, ou elas usam droga demais, ou elas comem demais. Então, eu quero que você preste atenção se você está caindo nesse círculo vicioso de ser intolerante. Porque pelo Napoleão Hill, ser tolerante, tolerância é algo essencial para a gente ter sucesso. É uma das leis do sucesso. Quando eu sou tolerante, eu sou justo e ao mesmo tempo misericordioso. Justo e misericordioso. E você precisa ser justo e misericordioso, gente, não com os outros, mas com você mesmo. Porque às vezes você está se pressionando tanto, que eu mais tenho aqui é aluno que ele mesmo se pressiona. Ninguém está pressionando ele quase. Mas ele fica na pressão. E a OAB, gente, peraí, pouquíssimos estão passando direto na OAB. A maioria das pessoas faz mais de uma vez. Então, tenha paciência para passar no seu tempo. Tenha paciência para passar no seu tempo. Vamos fazer a auto performance de dizer não essa semana. Eu já fiz a meta semana passada, né, que era uma peça e 2 questões. Essa semana já tá bom para fazer 2 peças e 4 questões por dia, já tá ótimo. Treino de vademecum na veia, porque é isso que vai garantir sua aprovação. Treino de vademecum, tá? E tolerância. Tolerância. Porque o tolerante é aquele que escolhe ficar do lado dos mais fracos, se colocar no lugar do outro. Ele para de perder tempo criticando o que tá fora. Ele começa a olhar para ele e ser bom. E ser bom para ele mesmo. Porque se você vir o seu próprio carrasco, você não vai para frente. Porque aí você não acredita em você. Você não dá um tempo para você. E aí você também não ouve a ideia dos outros. É muito legal para você deixar coisas novas entrarem, você deixar as velhas saírem. Por isso que eu gosto que você mude de cursinho, conheça professores novos, mude de livro, né? O que você tem feito nesse sentido? Você doou livro para alguém? Você está ajudando alguém? A gente vive em comunidade, a gente tem que ser generoso, sim. Ser humilde, tá bom? Nesse sentido, eu vou terminar o meu vídeo falando do pessoal que está me chamando para falar das provas passadas, que querem contratar advogados para entrar contra o OAB. Porque aí eu já faço a finalização e o apanhado para as pessoas que estão fazendo essa prova. O que eu tenho para dizer, gente? Não é a primeira prova que a gente tem questões relacionadas ao OAB que estão com problema. E estão com problemas reconhecidos por vários professores. Ok. Esses alunos que me procuram com a maior confiança e eu fico feliz. Mas qual é a proposta deles? A proposta deles é que eu veja o trabalho de um outro advogado. Porque todo mundo sabe, os meus alunos que me seguem, que eu estou numa época de estudo e eu não estou pegando alunos, nem em treinamento, nem nada. Eu estou falando não para todo mundo. Eu explico que é antiético eu ficar vendo o que outro advogado está fazendo, tá? Primeiro ponto é isso, antiético. Segundo,
eu pensei muito, e muitos dos alunos que me procuraram no Brasil estão doentes, tá? Gente, eles não... Boa tarde. Eles não estão doentes só de corpo, eles estão doentes de alma. Eu tenho alunos que estão com doenças importantes, como câncer. Eu tenho alunos que estão sem sair de casa há semanas, desde o resultado da OAB. Quer dizer, eles estão num buraco. Buraco, tipo quando há uma morte. Estão doentes. Se vocês, gente, fizerem esse negócio de pegar um advogado para entrar contra a OAB, sabe o que vai acontecer? Eu tô sentindo, eu tô vendo que é isso que tá acontecendo. Vocês vão se apegar à pedra. E em vez de vocês seguirem para frente, vocês vão ficar olhando para trás. E isso tá me preocupando demais, tá? Então, como eu recebi muitas mensagens e muitas ligações, olha, foi muita gente mesmo, desde o resultado da OAB. Ontem foi a última ligação que eu recebi, a última mensagem que eu recebi e conversei. E vocês sabem que comigo é o papo é reto. Eu não fico enrolando, eu às vezes sou até, vocês me desculpem, um pouco estúpida, mas assim, é papo reto. Eu tô vendo que vocês estão se apegando numa esperança que é mínima. Porque quantas ações da OAB vencem? Quantas ações a gente ganha da OAB? Fala a verdade. Por mais injusto que seja, pouquíssimas. Ou zero. Pode ser o maior especialista do mundo. Então, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho de verdade? Eu sei que tem uma injustiça do caramba aí. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que vocês têm que esquecer essa prova, bater no peito e falar, meu amigo, eu fiz isso 1000 vezes. E pra mim, a vingança é uma espécie de motivação, tá? Eu chamo de vingança. Tem gente que acha que eu sou muito agressiva, mas eu chamo de vingança. Porque toda vez que eu, Gisele, cresci na minha vida, foi por dor. Foi pela dor que eu senti. A dor era tão grande que eu virei e falei, então espera. Então, pega essa dor e estuda para a próxima OAB, mas para não precisar esperar anulação, nem recurso, nem coisa nenhuma. Faz esse pacto com você. Eu não quero vocês apegados à pedra mais. Nós já fizemos rebardaria, já mandaram pro jornal, falamos com o MPF, não adiantou. Então, se vocês querem uma opinião sincera para minha, não gostaria que vocês entrassem com essa ação não. Sabe por quê? Eu só apoiaria se vocês entrassem e esquecessem. Só que vocês entram e não esquecem. Eu sei porque alunos me ligam e ficam, mas devia ter botado isso, mas devia ter botado aquilo. E fica ali remoendo aquilo e fica mais doente ainda. Então não quero. Então, tomou uma rasteira? Parabéns. Não é a primeira da sua vida, tá? Você vai tomar várias rasteiras na sua vida ainda. Pega essa dor e transforma em algo positivo. Vai, descansa, dorme, estuda, faz um planejamento de aula, você é capaz e vai fazer. Eu tenho um monte de aluno que está limítrofe. Os limítrofes estão super tristes. Só que você tem que olhar a tua capacidade que está quase lá. Você provavelmente reprovou por assim, erro na passagem de gabarito, mudança de gabarito na hora, ou porque o leitor óptico não leu, uma bobagem. Mas você está quase lá. É assim que eu vou terminar esse vídeo. Nós estamos na reta final, então, primeiro, assistam sim as revisões. Se eu souber mais revisão, eu vou botar para vocês, principalmente as de graça, né? E as que eu acredito, tá? Depois, 2 peças e 4 questões seria uma meta excelente para essa semana. 2 peças e 4 questões. Cronometra quanto tempo você está fazendo a peça, primeiro, e as 2 questões. Lembre-se que procurar no Vademécum é a mesma coisa para os dois, tá? Acha os artigos, bolinha no que você vai usar, X no que não vai usar. E aí a forma de responder. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese nas questões, use a palavra sim e não. Não use sim e não. Responde direto, tá? Porque isso aí ajuda a gente na hora do recurso. E pessoal que está se apegando às pedras do passado, esquece isso. Perdão nesse negócio, olha o Ponopono, outro, qualquer oração do perdão que tem aí na internet ou no YouTube, abstrai esse negócio e pega essa dor e vai estudar para a próxima prova para arrebentar, fazer 80, esfregar na cara da OAB. Tá bom? Amo vocês, gente. Qualquer questão que vocês tenham, eu quero que vocês me escrevam, tá bom? Que aí no próximo vídeo eu vou estar respondendo. Um grande beijo da professora Gisele. Tchau, tchau.
Quem vai assistir do YouTube, se inscreve no canal e também, né, curte aí. Tchau, gente. Compartilha, tá?